Amém. Pai, Senhor, irmãos. Depois de uma palavra dessa, né? Amém. Que Deus me use em nome de Jesus. Que responsabilidade. Vamos abrir nossas Bíblias em João 13. Os irmãos que já vieram de manhã já ouviram uma boa introdução da minha palavra, porque o pastor Tiago pegou quase toda a minha palavra e pregou hoje de manhã. Mas amém. Eu creio que Deus tem mais ainda para nós. João 13, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 17. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não lava só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não tem necessidade de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Hoje o tema da minha palavra é a mesa do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre a mesa que o Senhor nos chama e a comunhão que Ele nos coloca. E pensando sobre isso, não tem exemplo melhor do que eu dar do que a casa da minha avó. Quase todos os domingos, nós da minha família vamos almoçar lá, na casa da minha avó. Então, nós vamos lá e nós fazemos uma refeição todos juntos, saímos do culto da manhã e vamos para lá fazer aquela refeição na mesa, porque ela tem uma mesa bem grande. E nós vamos lá simplesmente pela comida dela? Não. Nós vamos lá simplesmente porque é um domingo e porque nós não temos nada melhor para fazer, ou nós não temos outra coisa para fazer na nossa casa? Muito pelo contrário, porque na maioria das vezes está todo mundo tão cansado que só queria ficar em casa. Mas nós vamos lá porque nós priorizamos o tempo de mesa, comunhão em família. Então, nós vamos lá para ter esse tempo de comunhão e esse tempo de família. Então, não importa o tipo de comida que tenha, desde que nós estejamos sentados ali naquela mesa, conversando, em unidade, em família, porque é aquilo para nós que importa. E quando Jesus ele nos chama para a mesa, quando ele fala, vem a mim, venha sentar nessa mesa, é como quem diz exatamente isso. Eu quero que você esteja aqui comigo nessa mesa, independente se você estiver cansado, independente de onde você saiu, se você é homem, se você é mulher, se você é criança, se você é jovem, eu quero que você se sente aqui na mesa. Porque lá na minha avó, nós nos sentamos no banco grande, senta homem, senta mulher, senta criança, senta idoso, todos juntos. Porque o que importa é estar junto, é estar ali na mesa sentado, um ao lado do outro, tendo esse tempo de comunhão.
Então, quando nós olhamos para a Bíblia e quando nós olhamos para essa mesa que ele fala na Bíblia, nós vemos lá no início a mesa do tabernáculo de Moisés. E que mesa então que era essa? Era uma mesa que ela era toda de ouro. Toda de ouro. E em cima dela tinha 12 pães. Cada pão era para uma tribo e representava uma tribo. Então os sacerdotes, quando eles entravam, eles iam lá, viam a mesa e comiam daquele pão. E na palavra diz que sempre deveria ter pão naquela mesa. E que não deveria ser qualquer pão feito de qualquer farinha. Tinha que ser da melhor farinha. E ele tinha que ser da melhor farinha, muito bem assado e colocado lá na mesa. Porque até o lugar de colocar aquele pão era de ouro. Até o lugar de colocar aquele pão era feito segundo uma direção de Deus. Eu estava lendo o estudo e no estudo o autor fala bem assim: nada, nenhum detalhe daquela mesa do tabernáculo ou de nenhum dos outros utensílios foi os homens que criaram. Tudo foi Deus que mandou. Então Deus falava assim: eu quero que constrói de madeira de acácia, porque é a melhor madeira. Eu quero que você faz desse tamanho, de ouro, mas tem que ser ouro puro. De farinha, mas tem que ser a melhor farinha. Sabe por que a melhor farinha? Porque não tinha nenhuma impureza. Então, desde o começo, desde uma das primeiras mesas, toda de ouro, tinha que ser tudo exatamente como Deus estava pedindo. E o pão, ele representava Jesus, o pão da vida. E é exatamente por isso que aquela farinha tinha que ser uma farinha sem impureza. Porque Jesus, ele não teve pecado. Então, quando nós pegamos aquele pão, ou melhor, quando o sacerdote pegava aquele pão sem impureza, aquele pão perfeitamente assado, é como se ele olhasse para aquele pão e dissesse: um dia vai vir o pão da vida, o Messias prometido. E ele vai ser tão perfeito e tão saboroso, as palavras dele, a nossa boca, quanto esse pão que nós estamos vendo agora. Porque ele seria o pão perfeito. O pão sem nenhum defeito, porque ele é o pão da vida. Então nós vemos essa mesa. Mas essa mesa não era uma mesa onde todos poderiam se sentar. Porque nem era uma mesa que tinha cadeiras em volta delas para os sacerdotes se sentarem. Tinha apenas o pão ali e ficava dentro do tabernáculo. Só o sacerdote poderia comer. Mas vem a nova aliança e Jesus Cristo, ele chega. E quando nós olhamos então no Novo Testamento, todas as vezes que se fala de uma mesa, sempre se fala em todos juntos. Jesus, ele chama a mesa a se sentar com ele todos os discípulos. Ele diz: sente aqui comigo todos vocês. Mas mestre, eu era pescador. Mas mestre, eu era cobrador de impostos. Ele diz: sente aqui comigo. Sente aqui comigo. Então, se nós formos pensar um pouco mais profundo sobre isso, nós podemos nos lembrar do famoso Salmo 23. Que ele fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sabe por que o salmista fala: unge a minha cabeça com óleo? Porque quando um anfitrião, você chegava na casa, ele ungia sua cabeça com óleo, é como se ele estivesse te dizendo: você é tão bem-vindo nessa casa, mas tão bem-vindo, que eu vou colocar o meu melhor óleo sobre a sua cabeça, para te dizer: senta aqui comigo, você é muito bem-vindo. E é como se Jesus, ele fizesse isso conosco: vem aqui, deixa eu colocar o melhor óleo sobre a sua cabeça, porque você é tão bem-vindo, mas tão bem-vindo na minha casa, que não pode ser qualquer óleo. Eu não vou deixar passar isso batido. Além de eu preparar uma mesa para você, eu vou te ungir e dizer: você tem um lugar aqui na mesa. E por que então que ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? Além dele ungir a cabeça dos convidados, se acontecesse alguma coisa, se tivesse algum ladrão ali naquela mesa, quem era o responsável por proteger e trazer a segurança para os convidados era o anfitrião. Olha que não tem como eu não dizer essa palavra. Olha que coincidência, que na verdade não é uma coincidência divina. A Bíblia toda está interligada.
Então o salmista já está predizendo o que um dia ia acontecer conosco. Ele diz, olha, esse anfitrião vai ser Jesus Cristo. Ele vai te colocar em uma mesa, ele vai ungir a sua cabeça. E mesmo se os seus inimigos tentarem fazer algo contra você, vai ser ele o anfitrião que vai te proteger. Vai ser ele o anfitrião que vai falar assim, pode sair daqui esses inimigos, porque ele é o meu filho. Ele está aqui na mesa comigo. Quando chega um convidado na nossa casa, nós arrumamos toda a casa. Nós preparamos a melhor comida. E se aquele convidado chega sem falar antes, muitas vezes a casa não está daquele jeito. E o que é a primeira coisa que a gente fala para a pessoa? Se você tivesse me avisado que você vinha, eu tinha preparado algo para você. Mas não é assim com Cristo. Quando nós chegamos à casa dele, a mesa já está pronta há muito tempo. Já está todos os pães, todo o banquete. Ele diz, pode sentar. Já estava pronto e eu só estava te esperando. Eu só estava te esperando. Então, se nós formos olhar mais a fundo ainda, nós vemos que na mesa do Senhor, eu vou falar algumas coisas que tem na mesa do Senhor. E eu sinto que talvez não, eu sei que tem pessoas aqui que precisam de coisas que eu vou falar específicas. Por exemplo, eu vou falar sobre purificação, eu vou falar sobre quebrantamento, mas eu também vou falar sobre alinhamento. Então talvez você fale, Carol, mas eu já estou purificado. Mas talvez você ainda precise de um alinhamento. E tudo isso tem na mesa. E sabe o que é a mesa hoje, irmãos, para nós? É a presença de Deus. Porque a presença de Deus é esse lugar de delícias. Não é uma mesa comum, não é uma mesa que tem alguns alimentos só que a gente gosta e outros que a gente não gosta. É uma mesa celestial. Tudo que tem nessa mesa é um banquete. Foi o próprio rei que preparou. Então, no primeiro ponto do que tem na mesa é a purificação. Quando nós chegamos na mesa, existe o abandono de pecados e o coração é quebrantado. Assim como nós lemos aqui em João 13, o que foi que Jesus ele fez com aqueles discípulos. Ele disse, eu vou lavar os seus pés. E um discípulo disse, Senhor, não me lava. Não, imagina se o Senhor vai lavar a mim. Não tem necessidade, não tem. Para que fazer isso? E sabe, irmãos, hoje isso em nossos dias é quando Jesus ele quer nos dar uma bênção, quando Jesus ele quer abrir uma porta, ele quer fazer um romper e você simplesmente vira para o Senhor e fala, não precisa disso não, Jesus. Não precisa de tanta coisa, não precisa de tudo isso, eu já estou bem aqui, eu já estou bem. E o que Jesus fala para ele? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Isso para nós representa, irmãos, uma vida onde nós deixamos de lado o pecado, onde nós deixamos de lado nossos velhos hábitos e nós nos juntamos a Ele purificados. Porque Ele se fez servo. Sabe por que a Bíblia é muito específica e fala que Ele tirou as vestes e Ele colocou aquela outra veste para secar? Porque a roupa que Ele estava usando ali era uma roupa de servo. Era uma roupa que os escravos usavam quando estava lá na casa daquelas pessoas muito ricas. Sempre tinha alguém para lavar os pés daquelas pessoas. Porque como não tinha sandália e tênis como hoje, e eles andavam muito, o pé ficava muito sujo. Então sempre tinha um servo para lavar esse pé. Só que esse servo, ele era o mais humilhado. Porque ele pegava aqueles pés todos sujos, de lama, de dias e dias sem passar uma água. E ele tinha que fazer isso, porque esse era o trabalho dele. E é por isso que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, o discípulo se levanta e fala isso. Imagina, ou seja, o que ele estava querendo te dizer? Você não vai se rebaixar assim. Você não precisa fazer isso. O Senhor é mestre. Deixa que outra pessoa faz. E olhando isso e meditando sobre isso, eu me lembrei de um dia que eu estava numa igreja, na igreja de uns amigos meus, e tinha um pastor muito usado lá.
E ele foi entregar uma palavra para uma amiga minha. E ele disse assim para ela. E eu fiquei tão feliz que ela estava recebendo aquela palavra, porque eu sabia que era de Deus, que eu até filmei. E ele começou a falar assim para ela: olha, eu sinto que Deus está falando, pode pedir. Porque tudo que você pedir, o rei está estendendo o cedro, ele vai te dar. E aí eu fiquei super feliz e falei, glória a Deus. Nossa, eu queria receber uma palavra dessa e ela recebeu, Deus é bom. Cheguei para falar com ela, falei assim, e aí, amiga, que palavra boa. Deus é fiel, pode pedir. Ela falou, então, amiga, sabe o que é? Ai, Deus já me dá tanta coisa, né? Deus já faz tanta coisa na minha vida. Eu não preciso pedir mais nada. Irmãos, quando Deus fala para você pedir, é para você pedir. É para você pedir. Ai, Carol, mas eu já tenho muito, eu sou muito abençoado. Pede mais um pouco. Sabe o que a Bíblia diz? Que se você pedir, Ele vai te responder. Se você bater, a porta vai ser aberta. Pediste e não recebeste porque pediste mal. Tem gente que não pede, por isso que não recebe. Quando eu me deparei com essa situação, eu falei, como assim? Como assim? Agora eu entendo. Aquela passagem que diz que aquele que pede, porque não são todos que pedem, é aquele que pede. Aquele que pede, ele recebe. Irmãos, se o Senhor está falando para você, aquele que pede, recebe, pode pedir. Pode pedir, porque você é filho. Sabe, um filho, ele não tem vergonha de comer na casa do pai. Quando nós vamos comer na casa de outra pessoa, a gente fica com vergonha. Às vezes está com vontade de pegar mais um pouco de comida, mas fica aquele negócio, nossa, será que eu vou pegar? Mas e se ela pensar que eu estou comendo demais? Mas quando você está na casa da sua família, você coloca comida, se quiser mais carne, pega mais suco, pega mais refrigerante. Porque você não tem vergonha. Você não tem medo de alguém apontar e te falar alguma coisa. Porque você sabe que você é filho. Porque você sabe que você tem um pai. E é isso que importa. Então Jesus, além de todas as coisas, aqui nessa parábola, ele nos ensina a ser servo. Na Jocum nós temos 18 valores. E um desses valores é, primeiro faz e depois ensina. Liderança serva. Então tudo que nós queremos fazer lá, tive uma ideia, vamos fazer uma janta. Primeiro faz e depois ensina. Tive uma ideia, vamos fazer um lava-pés aqui com todo mundo. Então você vai começar, pega a sua toalha, pega a sua bacia. Primeiro faz, depois ensina. E foi exatamente isso que Cristo fez com os discípulos. Primeiro ele fez, se abaixou, lavou os pés e depois ele disse, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora vão vocês e façam. Porque se até eu posso ser manso e humilde, você também pode. Você também é capaz. E é isso que ele quer dizer com purificação. Abandono de pecados e quebrantamento. Quando nós nos deparamos com uma mesa farta, com um banquete do rei, a primeira coisa que nos vem é aquele espanto, é aquele quebrantamento. Assim como o filho pródigo, quando ele chegou naquele lugar, quando ele chegou na casa do pai, ele achou que ia encontrar um terreno completamente diferente. A situação seria diferente. Mas o pai, além de o abraçar, o pai fez uma festa para ele. Fez uma festa. E é assim que acontece quando nós chegamos na mesa. Então, depois que nós somos purificados, depois que nós abandonamos o pecado, então aí nós podemos nos alimentar, ter comunhão e começar a andar em família. Começar a viver em família. Porque na mesa do Pai tem alimento. Todas as vezes que você pode olhar na Bíblia, todas as vezes que Jesus ele chamava os discípulos ou ele chamava a multidão para junto deles, sempre falava no partir do pão. Quando eles estavam sentados e no partir do pão, estavam juntos. Irmãos, aí está o mistério, porque crente gosta tanto de comer. Porque o próprio Jesus era assim. Eu falei, Deus, agora eu entendi o mistério. Por isso que crente é assim. Porque vem de Jesus. Então sempre que alguém te falar assim, irmão, está comendo muito. Aprendi com Jesus. Aprendi com Jesus no partir do pão, na comunhão. Amém? É uma piada, gente, brincadeira. Mas faz muito sentido. Enfim. Então, na mesa dele tem alimento.
E o Senhor, Ele falou algo bem claro para mim. Ele disse: Carol, na minha mesa não só tem alimento, mas tem alimento suficiente para todo mundo. E você pega a quantidade que você quer. Então, às vezes, você olha para o seu irmão que sabe muito mais de Bíblia, que parece que conhece muito mais o Senhor, e fala: mas para ele é mais fácil. Mas para ele, Deus se revela mais. Mas para ele é tudo mais fácil, parece que não tem barreira. Mas na presença, todos têm acesso à mesma quantidade de alimento. Você está ali junto com o rei, basta você pegar. Se você pegou, já se alimentou, você pode falar: rei, eu quero mais. E ele vai te servir. Eu quero mais. E ele vai te dar. Sabe o que isso quer dizer? Que eu posso pedir unção e unção e unção, e cada vez mais ele vai me encher da unção dele. Eu posso pedir: Senhor, vem com a sua cura, mas não só com não só com cura. Me dá o dom de cura, que ele também vai nos dar. Porque estão disponíveis para nós. Estão disponíveis para nós. Um dia eu estava em uma das bases que a gente estava de Jocum, ia ter uma festa que chama Festa do Amor. E estava todo mundo da base tão animado para aquela festa. Nossa, vai ser a festa agora do semestre. E aí os missionários mais antigos falavam assim para a gente que era novo lá na base: olha, essa festa é muito boa. Vocês podem ir super arrumadas e prepara para comer muito. Aí, missionário, irmão, missionário come mais que crente aqui normal. Aí todo mundo ficou super animado, né? O pessoal nem jantou lá na base, a linguiça. Aí o pessoal: não, vamos comer na festa do amor. Chegou todo mundo arrumado. Aí sentou nas mesas, eu olhei assim para aquela mesa, pensa uma mesa enorme assim, tipo chá de mulheres, só que com muita comida. E aí tinha caldo, tinha bolo recheado também no meio, mas também ao mesmo tempo que tinha salgado, né? Primeiro, tinha aquelas carnes recheadas assim, um monte de refrigerante. E aí eles foram falando assim: ó, está separado por mesas. As irmãs que já vieram aqui no chá sabem como que é. Aqui na igreja a gente separa por mesas, né? E aí lá também estava separado por mesa. E eles falaram assim: ó, primeiro essa mesa, depois essa mesa. E eu pensei assim: só falta a minha mesa ficar por último. E ficou. E aí eu vi os irmãos chegando assim, com aquele prato enorme, com um monte de comida. Eu fiquei mais feliz. Nossa, vou pegar muito. E aí quando eu cheguei na mesa, chegou assim a nossa mesa, nós fomos pegar comida, todo mundo feliz com o prato. Irmãos, quando nós chegamos na mesa, não tinha mais nada. Sabe que não é nada? Nada. As vasilhas todas vazias. E só tinha um pouco de caldo. Falei: não é possível que eu vou comer caldo. E aí um olhou para o outro: e agora, o que a gente faz? Aí o líder da base ficou tão sem graça. Ele falou assim: gente, come o caldo, que amanhã a gente vai ter uma reunião aqui. Nós fomos lá, comemos o caldo. E na hora que eu sentei na minha mesa, eu falei: Deus, não é possível que na sua mesa é assim. Não é possível que isso aconteça na sua mesa. E Deus falou claramente para mim: Carol, na minha mesa, na mesa do banquete, você pode se fartar e a comida não vai acabar. Você pode se fartar e eu ainda vou te dar mais. Mas sabe quando você pode se fartar? Quando você pensa no seu irmão e você se alimenta e deposita sobre ele também. Então, se eu recebi unção, eu vou orar pelo meu irmão e vou depositar sobre ele, porque eu também quero que ele seja abençoado. Sabe por que nessa festa, que era para ser uma festa do amor, a comida acabou? Porque os outros não pensaram naquelas mesas que estavam ficando. Porque só pensou em mim. Sou eu que estou com fome? Não, mas está aqui, por que eu não posso pegar? Vou pegar o tanto que eu quiser. E muitas vezes dentro da igreja é exatamente assim. Exatamente assim. Não, mas sabe o que é? Eu estou buscando aqui, mas eu estou buscando pela minha família. E aí vem uma irmã e o irmão pede pela sua família. Não, não vai dar. Sabe o que é? Eu estou fazendo uma campanha, mas é pela minha família. É pela minha casa, é pela minha vida. Se você deseja andar na presença do Senhor e andar como Ele andou, você tem que pensar mais no seu irmão do que em você. Você tem que desejar agradar mais do seu irmão do que você gostaria de ser agradado.
Você pensa assim, eu estou fazendo essa refeição aqui, eu vou levar para a igreja. Eu vou fazer melhor do que eu faria para minha casa. Eu vou colocar mais do que eu colocaria para minha casa. Porque é assim na mesa do banquete com o Senhor. Se Ele nos dá, o mínimo que Ele espera de nós é que nós sejamos semelhante a Ele. Semelhante a Ele. Porque isso é andar em família. Família pode até ter uns atritos de vez em quando, mas um ama o outro e dá a vida pelo outro. Quando alguém está doente, você vê quem que é da família, porque todo mundo se mobiliza. E assim é o projeto do Senhor para nós. É por isso que Ele compara ali no Novo Testamento, a igreja é um corpo, a igreja é uma família, porque um depende do outro. O pastor Tiago falou isso muito bem para nós aqui hoje. Como uma igreja é, como um servo é. Para nós caminharmos em comunhão com Cristo, é assim que nós devemos viver. Então, pensando um pouco nisso, nós nos lembramos de Davi e Mefibosete. Mefibosete, se você, para recordar na sua mente, é aquele coxo da família de Saul. Toda a família de Saul tinha sido morta. Ele fazia parte de uma geração, né, que nem deveria existir, mas ele ainda existia. Só que ele não conseguia caminhar perfeitamente como os outros caminhavam. Ele caminhava com muita dificuldade. Mas um dia Davi se lembrou da aliança que ele tinha feito com o pai de Mefibosete, que era Jonatas. Então ele chamou daquele lugar Mefibosete. E quando ele chegou, ele ainda ficou com medo, porque existia um costume dos reis de matar toda a família do rei anterior. Mas o Davi falou para ele, não precisa ficar com medo, porque eu não só vou te devolver tudo aquilo que você perdeu, mas eu ainda vou te colocar aqui na mesa junto comigo. Eu ainda vou te colocar aqui na mesa junto com a minha família. Davi, ele restaurou e restituiu, não só fisicamente, né, porque aquele homem, ele vivia como se fosse um mendigo, vivia na rua, às custas daquilo que sobrava ou daquilo que alguém sentia de dar para ele. Ele não só restaurou isso e deu um banquete para ele, mas ele diz, eu vou te dar ainda mais do que antes você vivia, porque agora você vai morar aqui, no palácio do rei. E essa é um exemplo perfeito daquilo que Jesus Cristo faz em nós. Ele nos pega quando nós estamos lá no lamaçal do pecado. Quando as pessoas passam e não querem nem nos olhar. Parece que ninguém nos vê e nós temos dificuldade de andar. Um coxo, Mefibosete, ele tinha dificuldade de andar. Sem Cristo, nós não conseguimos andar perfeitamente, não é? Vêm as dificuldades e não tem ninguém para te ajudar. Quando você anda com Jesus, em meio a uma dificuldade, você sabe para quem você vai clamar. Quando você está num barco com Jesus, você não precisa chamar mais ninguém. Você só acorda ele, porque ele está dentro do barco com você. Então, se Davi fez isso por Mefibosete, imagina o que Deus pode fazer pela mim, pela sua vida. Ele não só nos libertou lá do pecado, Ele não só nos tirou dessa vida miserável que a gente vivia, como também nos libertou do inferno, que era para onde eu e você deveríamos ir. Dessa condenação. Mefibosete era de uma família condenada. Ele deveria morrer também. Mas Davi não se importou com isso. Davi não agiu com justiça própria, mas ele agiu com misericórdia. Ele foi bondoso. Ele foi um remidor daquele homem. E é isso que Deus ele faz quando nós nos sentamos à mesa. Ele restaura, restitui e cura as nossas vidas. E a cura não é só física, mas é uma cura emocional também. Porque mais do que fisicamente, porque a Bíblia não fala que Mefibosete foi curado fisicamente, mas fala que foi transformada a situação que ele estava. Ou seja, ele foi curado emocionalmente. Ele foi curado do sentimento de rejeição, do sentimento que ele não era pertencente, porque agora sim ele pertencia a uma família. Irmãos, enquanto eu estava orando por isso, e o Senhor sempre falava muito comigo, família, família, família. E quando eu cheguei aqui na igreja, o Espírito Santo falou assim para mim, fala para a igreja
que não importa de que família você veio, como é o seu histórico familiar, se é de divórcio, se é de morte, se é de adultério, não importa. Ele é capaz de transformar a sua vida. Ele é capaz de transformar a sua família. E até mesmo você que talvez nem tenha família, ou tenha e não esteja junto com você. Sabe o que a Bíblia diz para você? Que Ele faz com que o solitário habite em família. Ele pega aquele que estava sozinho, assim como Mefibosete, e coloca ele no meio de uma família. A igreja é uma família, e no céu nós vamos viver em família. Se nós estamos cantando aqui que venha o céu, sabe o que significa vir o céu? Significa alinhamento sobre nós. Significa o Senhor passar o prumo na nossa vida, tirar tudo aquilo que não for da vontade dEle e colocar só o que é santo, só o que é puro. Porque a Bíblia diz que é de mãos limpas e coração puro. Sabe por que mãos limpas? Porque um sacerdote, antes dele fazer o sacrifício, ele tinha que lavar as mãos. Ele não poderia simplesmente entrar sem lavar as mãos, porque ele morria. E existia um temor dentro dele sobre isso. Irmãos, que exista um temor em nós sobre a obra de Deus. Que exista um temor em nós sobre andar com mãos limpas e um coração puro. Porque Ele tem sim restauração, Ele tem sim restituição e muita cura disponível para nós. Mas para isso, vamos lembrar lá do início, lá do primeiro ponto que eu falei. Nós precisamos nos purificar e abandonar o pecado. Não tem como se assentar à mesa do banquete se você ainda estiver com o seu pecado. Mesmo que ele seja de estimação. Sabe quando Pedro falou para ele, não, Senhor, não precisa me limpar, não. Não, Senhor, deixa esse pecado aqui como ele está. Ele está escondido aqui, ó. Pode deixar. Pode deixar. Eu já fui limpo de outras coisas, não precisa me limpar. Mas Jesus chega e fala assim, me dá os seus pés. Se eu não te limpar, se você não abandonar esse pecado, se você não abandonar essa vida promíscua, não tem como você adentrar o banquete. E não tem como, irmãos, eu falar isso de um jeito mais doce e mais amoroso. Porque é isso que está escrito na Bíblia. Que Deus é justo. Deus é justo. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Não é isso que a gente canta? Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E nós estamos de uma campanha cantando para Ele rugir, cantando para Ele falar. Se Ele vai falar o que está de errado em nós. Ele vai falar também que Ele nos ama, Ele também vai nos dar cura, Ele também vai nos dar unção, mas Ele vai falar, sai desse lugar que você está e se alinha ao que eu tenho para você. Se posiciona para você viver o milagre. Se posiciona para você viver o melhor de Deus. Não tem outra alternativa. Quando Moisés subiu no monte, o que Arão teve? Uma brilhante ideia. O povo está querendo tanto adorar alguma coisa. Vou fazer então agora um bezerro de ouro para eles adorarem. Sabe o que é isso? Quando a gente quer viver uma vida longe da igreja, quando a gente quer viver uma vida, parece que a gente quer viver com Jesus, mas a gente não quer ter comunhão com os irmãos. Mas a gente não quer sentar do lado do irmão na mesa do banquete, porque não dá para conversar com ele. Porque eu não consigo descer, não consigo engolir. Então eu faço um bezerro de ouro para mim. Eu falo, olha, eu vou te adorar do mesmo jeito que eu adoro meu Deus. Mas você é igual eu quero. Você é igual eu quero. Você me aceita como eu sou. Sabe por que o bezerro de ouro aceita as pessoas como elas são? Porque ele não fala. Um Deus estranho, ele não fala. Aí é fácil, né? A gente adorar um Deus que não fala. Porque do jeito que a gente está, Ele nos aceita. E Ele não pede para você mudar, não. Irmãos, o mínimo que nós podemos fazer na caminhada cristã é nos adequar àquilo que Ele nos fala. Sabe por quê? Porque Ele nos fala por amor. Ele não nos fala simplesmente, olha, se você fizer isso, se você não fizer isso, você já sabe o que está te esperando. Deus não é assim. Ele não precisa ser assim. Ele é tão amoroso, mas tão amoroso, que Ele vai lá no profundo do nosso coração e nos constrange. E você acaba mudando. E ainda assim você o ama.
Você é convencido por Ele a mudar, porque é o Espírito Santo que convence. Mas que nessa noite, você quebre o bezerro de ouro que existe dentro do seu coração. E deixe que o Senhor, Ele reine. Porque sabe, irmãos, esse bezerro de ouro, ele nem estava aqui escrito na minha palavra. Mas foi tão claro para mim, mas tão claro para mim isso agora, que eu sinto que é para alguns de nós que estamos aqui. Alguns de nós, talvez. Então, quando nós nos colocamos na mesa, nós somos purificados, nós temos comunhão, nós andamos em família, os nossos olhos são abertos. Como aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, quando que os olhos deles foram abertos? No partir do pão. Quando eles estavam ali, na mesa, no partir do pão, os olhos deles foram abertos. Como o nosso coração não ardia quando o Senhor falava? Como o nosso coração não ardia quando a gente ia na igreja e a gente ouvia que a gente tinha que sair desse pecado? Como o nosso coração não ardia? Mas ao partir do pão, ao sentar à mesa, ao estar na presença, não tem como nós continuarmos como nós estamos. Não tem como nós continuarmos como nós estamos. Sabe aquela mulher que nós cantamos que eu quebro o meu vaso? Que ela quebrou o nardo puro dela aos pés de Jesus. Sabe onde Jesus estava naquele momento? Em uma mesa. Mas aquela mesa só tinha homens, não existia lugar para as mulheres. Então, ela se colocou ali aos pés de Jesus, como quem diz, nessa mesa não tem lugar para mim, mas aos seus pés ainda existe um lugar para mim. Mas aos seus pés ainda não existe preconceito e nem vai existir. Então aqueles homens, como quem diz, tira ela daí. Ela não sabe o que ela está fazendo, mulher não pode estar aqui. E ele disse, deixe ela. Deixe que ela faça, deixe que ela me unja. Naquele momento, ele disse para ela, existe um lugar para você na minha presença. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que as pessoas estão te apontando e falando sobre o seu passado e o seu pecado. Eu olho para você aqui agora e eu digo, você é minha filha. Eu que te restauro. Quando nós falamos de cura na mesa, não tem como não falar de Maria, não tem como não falar dela. Ela foi curada na mesa, mas ela desejou aquilo. Não foi ninguém que disse para ela, Maria, vai lá e derrama aquele óleo. Foi ela que se prontificou e deu tudo o que ela tinha. Em outras palavras, ela disse, Senhor, não tem outra alternativa para mim. Não existe outro caminho. Eu sei que eu não podia estar aqui, eu sei que eu não podia estar fazendo isso, mas eu não tenho mais esperança. E o Senhor é a minha única esperança. Maria é um ótimo exemplo para nós. Quando nós cantamos aqui, eu creio que o impossível o Senhor vai fazer. É fazer como Maria. Senhor, as pessoas estão me olhando errado. Senhor, as pessoas estão falando que eu não podia estar aqui. As pessoas estão me criticando e me lembrando do meu passado. Mas eu sei que o Senhor é a minha esperança. Mas eu sei que o Senhor pode me transformar. E o Senhor não simplesmente me julga pela forma como eu estou agora. Mas o Senhor olha pela forma como eu vou ser no meu futuro. Ele nos olha, irmãos, Ele nos olha não simplesmente lá quando nós estávamos no pecado. Ele nos olhou ali, mas Ele já nos viu completamente restaurados. Ele viu a bomba que nós seríamos no reino de Deus. Ele viu isso. E talvez muitas pessoas não vejam, mas Ele vê. Ele é o Deus que vê. E quando nossos olhos são abertos, não tem como nós sermos enganados. E não tem como nós termos medo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, mas eu tenho medo que alguém ore por mim. Mas eu tenho medo de ser batizado com o Espírito Santo. Sabe o que é? Eu tenho medo de ir em igreja. Principalmente essas igrejas pentecostal. A palavra diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Não tem como existir medo quando nós caminhamos com Jesus. Não tem como existir medo. Pode até existir temor, e existe temor sim. Mas não existe medo, porque o medo, ele te paralisa. Já viu uma pessoa com medo? Tem gente que quando é assaltado, ela fica parada assim, ó. A pessoa fala, me dá o seu celular, ela dá. Me dá a sua bolsa, ela dá. E ela fica parada, em choque, porque ela ficou com tanto medo que ela foi em choque.
Não é isso que a presença de Deus ele faz conosco. Ela não nos deixa simplesmente em choque, mas ela nos enche de uma forma, mas de uma forma que você fica com o temor santo de Senhor, quem sou eu? Assim como Isaías ele ficou, eu sou apenas um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Foi Deus que falou isso para Isaías? Não, foi ele que percebeu a condição pecaminosa que ele estava. E depois que nossos olhos são abertos, nós somos revestidos de poder. Porque no caminho de Emaús, tinha sido após a ressurreição de Jesus. E depois disso, um pouquinho depois, nós vemos lá Atos 2. E o que acontece em Atos 2? Os discípulos são revestidos de poder. Porque os olhos deles já tinham sido abertos, eles já tinham sido restaurados, eles já tinham sido restituídos de tudo aquilo que eles perderam. O que eles precisavam agora era de poder do Espírito Santo. Então, se talvez você está aqui e você diz, Carol, eu já fui restaurado, eu já sinto que eu sou alinhado, eu caminho com Deus há muito tempo. Então, o que você precisa é de um revestimento de poder. O que você precisa é de um encontro, de apenas um toque do Senhor na sua vida. Então, em Atos 2,46, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, e eu não sei o que eu escrevi, singeleza no coração. Agora eu consegui ver. Singeleza no coração. E o Senhor falou assim para mim: Carol, na minha mesa tem um lugar separado para cada um. E tem um lugar para todo mundo. Ninguém vai ficar sem lugar. Não é uma mesa como uma mesa humana, que as pessoas mais importantes sentam nos melhores lugares. Não, com Deus não é assim não. Todo mundo senta em um lugar importante. Todo mundo senta ao lado do mestre. E sabe por que nós precisamos ter comunhão? Porque quando nós nos assentamos à mesa, nós não sabemos quem vai nos assentar do lado. Talvez seja aquela irmã que você não gosta. Talvez seja aquele irmão que você não consegue olhar na cara. E é por isso que a Bíblia diz, perdoe os seus irmãos. Andem em unidade, andem em amor. Porque na presença dele existe unidade. E algo que o Espírito Santo falou claramente para mim. Eu estava orando e eu tive uma visão assim, de uma mãe, que ela chegava na mesa assim, do banquete, e ela chegava super feliz. Chegava feliz que ela ia fazer parte daquela mesa. E ela chegava como se fosse com uma tapuer. Irmã, se você já veio no chá, ou se você já veio em algum evento da igreja, você já viu, ou você é essa pessoa que traz a tapuer para levar embora. E aí, sempre tem uma irmã que traz uma tapuer para levar embora. Sempre tem. E ela fala assim, coloca aqui pro meu primo, pro meu sobrinho, pro meu filho, pro não sei quem, pro não sei quem. E a gente coloca, vai irmã, leva, pode levar. E aí essa mulher, ela chegou na mesa do banquete com essa vasilhinha. Super feliz, chegou, colocou a vasilhinha dela, como quem diz, eu vou levar agora. Na minha visão, ela ia levar para o filho dela, para os filhos. E aí o Senhor falava para ela, na minha mesa não é assim. Não tem como você se assentar e levar daqui para outra pessoa. E sabe o que ela falava depois? Não, peraí, deixa eu colocar aqui na minha cadeira junto comigo meu filho. Deixa eu colocar aqui na minha cadeira junto comigo meu marido. Mas vai caber aqui. Sabe o que Jesus disse para mim? Cabe a cada um escolher seguir a Ele. Não tem como. Irmãos, não tem como. Isso é muito difícil de se falar. Isso é muito duro. Para nós que conhecemos pessoas da família que não conhecem ao Senhor. É muito duro nós falarmos para nós ouvirmos isso, que essas pessoas não vão se assentar na mesa. Não tem como. Não adianta chorar. Sabe, eu vi essa mulher chorando e falando, coitadinho. Mas coitadinho, ele é meu filho. O Senhor não é um Deus bom? O Senhor não é um Deus misericordioso? E Deus é. Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas é por isso que Ele fala, buscar-me enquanto é tempo. Noé, quando ele estava construindo aquela arca, ele disse para todo mundo, vai vir o dilúvio, eu estou construindo uma arca. O que as pessoas fizeram? As pessoas zombaram. Eu não tenho dúvidas
de que ficaram pessoas chorando e falando: Noé, tem misericórdia, Noé, você não é crente, abre essa porta. Quando aquelas virgens que não tinham azeite, o que aconteceu com elas? Elas entraram? Nós sabemos que elas não entraram. Elas falaram: divide comigo, divide. Não. Só entrou quem tinha azeite. Na arca só entrou quem ouviu a palavra e seguiu a palavra. É isso que a Bíblia está falando, irmãos. É isso que nós seguimos. Não adianta você tentar convencer o Senhor de que porque você é crente, o seu marido é crente. De que porque você é crente, a sua esposa é crente, os seus filhos são crentes. Filho de crente não é crentinho. Só é crente quando tem um encontro com Deus. Só é crente quando você olha para o lado, na mesa da presença, e você vê ele sentado. E não foi você que colocou ele ali, não. Foi ele que escolheu. Foi ele que escolheu. Carol, você está dizendo que é errado eu orar? Não, é certo você orar. É certo você orar. Mas é errado você fingir para si mesmo e para si mesma que essa pessoa é crente, vai ser convertida e vai para o céu. Isso é errado. Não vai ser salvo. Vai ser salvo quem conhece o Senhor e quem caminha com Ele. Para que uma pessoa que não adora o Senhor, que adora viver no mundo, o que ela vai fazer no céu? Meu irmão, você acha que no céu tem bebida alcoólica? Você acha que no céu tem droga? Você acha que no céu tem pornografia? Se esses são os prazeres dessas pessoas, elas não vão entrar em um lugar santo. E não tem quem fale que elas vão entrar, porque elas não vão. E isso não sou eu que estou falando. Pode me chamar de dura sim, porque isso é a palavra de Deus que está falando. Isso é o próprio Jesus que disse. Sabe o que ele fala? Senhor, em teu nome eu orei. Senhor, em teu nome eu preguei. Em teu nome eu curei enfermos. O que ele respondeu para essa pessoa? Afasta de mim que eu não te conheço. Alguém chegou do lado dessa pessoa e falou para Jesus: conhece sim. Conhece sim. Não. Sabe por quê, meu irmão? Quando o Senhor diz uma palavra, quando o Senhor diz sim ou não, quando o Senhor diz eu não te conheço, o brilho dele é tão resplandecente, a glória e a santidade é tão resplandecente, que você nem tenta questionar, você só aceita. E você faz como o profeta fez: quem sou eu? Um homem de lábios impuros. Então, se você deseja que não só você, mas toda a sua casa seja salva, fala a verdade para eles. Não fica passando a mão e falando assim: vai na festa hoje e vai na igreja domingo que você vai ser salvo sim. Porque isso é mentira, e o pai da mentira é o diabo. Ele que é o pai da mentira. Se você fala mentira para sua família, se você mente que eles vão ser salvos sabendo que eles não vão ser, isso vai ser cobrado de você. Se você os conhece, fala para eles: olha, a salvação é individual. Porque essa é a verdade. A salvação é individual. Você quer viver a vida do jeito que você acha melhor? Pode viver. Mas a salvação é individual. Amém? Que isso fique muito claro para nós nessa noite, irmãos. O Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão amoroso. Ele nos chama para a mesa. E Ele nos faz promessas maravilhosas. Ele já morreu, Ele já ressuscitou e Ele já está vivo. Ele não é aquele Deus morto que a gente vê nos quadros, que a gente vê na parede, não. Ele já está vivo. Aquela morte, aquela cruz não pôde vencer Ele. Nem um cravo, nada venceu Ele. Porque agora Ele está vivo. E Ele te chama amorosamente para a presença dEle. E fala: vem para mim. Vem ser purificado. Vem ser transformado. Vem ser transformado. Vem ser transformado. Mas não tenta empurrar outras pessoas. Vem você da forma como você está. Se você é a única pessoa que conhece ao Senhor ou que deseja conhecer ao Senhor da sua família, busque Ele com toda a sua força. Busque Ele para ser exemplo para outras pessoas. É isso que Paulo diz para as mulheres, que os maridos não eram cristãos. Que os seus maridos vejam no seu modo de agir
que você é cristão. É assim que Cristo nos fala hoje, que as pessoas vejam no seu modo de agir que você é semelhante a mim. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela sua palavra que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, porque a sua palavra penetra em nossos corações de uma forma profunda. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos estejam comigo naquele dia do banquete, que eles estejam comigo no dia de entregar as nossas coroas, que nós possamos nos alegrar juntos. Mas eu também oro, Jesus, para que o Senhor purifique os corações, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor alinhe, para que o Senhor transforme, que o Senhor ruja sobre as nossas vidas, que o Senhor tire mesmo tudo aquilo que não te agrada. Nós repreendemos toda barreira contrária, tudo aquilo que for contrário, que for falado contra a nossa vida, que caia por terra pelo poder do teu santo nome. Dê para os meus irmãos, Senhor, forças para eles agirem como os cristãos, que eles possam caminhar como o Senhor caminhou, que eles possam se posicionar como o Senhor se posicionou. Cumpre em nós, Senhor, oh Deus, não apenas um pouco da sua obra, mas cumpre em nós a sua obra completa. Transforma as mentes, transforma os corações, Senhor, e revela mesmo, Pai, aquilo que está no profundo de cada coração. Não nos deixe ser enganados, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que é do Espírito discerne as coisas do Espírito. Então não nos deixe ser enganados não, Pai, mas que tudo aquilo que for vindo do Senhor, o Senhor possa clarear, mas tudo aquilo que não for vindo do Senhor, o Senhor possa também tirar das nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, sobre as famílias aqui, salvação do Senhor. Nós declaramos o Senhor entrando em cada casa, o Senhor trazendo posicionamento, o Senhor trazendo a alegria de salvação, a alegria do encontro. Que cada homem e cada mulher que ainda não te encontraram tenham um encontro com o Senhor, assim como o Senhor deu um encontro para Paulo e ele nunca mais foi o mesmo. Faça isso em nossas vidas, em nome de Jesus.